Fake until you make it, finja até que você seja. Você já deve ter ouvido esse termo. Será que ele faz sentido mesmo? Eu tô aqui dentro do meu closet, tô arrumando minhas roupas e eu falei, vamos conversar. Porque o que realmente funciona nesse perfil é o bate-papo. Eu mostro maquiagem, eu mostro roupa, mas vocês gostam mesmo é de refletir comigo. Então bora lá pensar sobre isso. Chega nessa época de virada de ano, ano novo, vida nova, todo mundo gosta, né? Dessa promessa, desse caderno em branco que a gente tem no começo do ano, né? Então é como se a gente tivesse a oportunidade de nos reinventarmos. E eu realmente acho isso muito bom. Eu sou uma dessas pessoas que gosta de parar para pensar no que eu fiz, o que eu vou fazer no próximo ano, onde eu acertei, aonde eu errei. E claro que, como todo mundo, eu fiz isso agora nessa época. E aí, nessa coisa de pensar, né, sobre quem eu fui, quem eu quero ser, e aparece, enfim, N vídeos para mim sobre o assunto, né? Quando você começa a pesquisar sobre um assunto, a pensar nele, parece que só aparece isso, né? E aí eu vejo muitas meninas falando sobre isso, de você fingir até que você se torne. E aí, não pensando no lado, sei lá, cósmico, quântico, nada disso, assim. Pensando em como a nossa mente funciona, eu fiquei bem encucada. E aí eu fui perguntar para minha psicóloga, porque uma das grandes mudanças que eu fiz em 2025 na minha vida foi fazer terapia. E se você nunca fez, você realmente deveria. Uma das frases que eu mais falei ao longo do ano foi: olha só, não é que a terapia funciona mesmo? Quem diria? Não era papo de psicólogo. Realmente a terapia faz muita diferença na nossa vida. E aí eu fui perguntar para minha psicóloga se essa coisa de você fingir que você se ela realmente faz algum sentido do lado psicológico, né? Então pensando na nossa mente, não pensando em, igual eu falei, nada de lei da atração, nada disso, mas pensando no funcionamento da nossa mente mesmo, o quanto isso pode de fato fazer sentido. E para minha surpresa, ela falou que faz. E aí, óbvio que eu não vou saber dar a mesma explicação que ela, mas ela quis dizer o que ela falou, assim, muito resumidamente, né? Às vezes eu tenho vontade de anotar as coisas na terapia para eu lembrar depois, mas enfim, não anotei. Uma das coisas que ela falou é que a gente, o nosso cérebro, ele não diferencia bem o que de fato é uma ação que aconteceu ou está acontecendo de palavras, né? Então, na nossa mente, é meio que a mesma coisa, né? Então, quando você meio que fala para você mesmo. Então, vamos pensar do lado negativo, né? Então, uma pessoa que ela tem um sentimento, assim, muito de uma pessoa que se sente muito derrotada, né? E aí, o tempo todo, independentemente do que aconteça na vida dela, das conquistas que ela tenha, ela fala para ela mesma: eu não consigo, eu não consigo, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor, enfim. Ela vai repetidamente falando aquilo para ela mesma. E aí o cérebro dela meio que interpreta aquilo como uma verdade, né? Porque é aquilo que o cérebro dela escuta repetidamente, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Aí, por exemplo, também, uma criança que cresce ouvindo que ela não é boa, que ela não é suficiente, que ela não é amada, ela vai de fato se convencer disso, né? Porque é aquilo que ela escuta e é aquilo que fica dentro dela. Isso para N situações, enfim, é mais para dar um exemplo para vocês. E aí, essas teorias, esses vários vídeos que eu vi, né, de pessoas falando, finja até que você consiga, até que você seja. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no meu exemplo, uma youtuber de sucesso. O sucesso ele é relativo, né? A gente sabe que às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para uma outra pessoa. Mas vamos dizer que eu coloquei lá os meus parâmetros de sucesso aqui no YouTube. Ser monetizada, ter 100 mil inscritos, ganhar aquela placa do YouTube. Para que isso aconteça, depende de N fatores e depende também de tempo, né? Então depende das pessoas gostarem do meu conteúdo, das pessoas se inscreverem e de fato as coisas acontecerem.
Só que enquanto isso não acontece, se eu for dizendo para mim mesma que eu já sou uma youtuber de sucesso, a chance disso acontecer é muito maior. A chance de eu não desistir, a chance de eu persistir, a chance de que isso de fato se torne real, ela é maior se eu começar a tentar me enxergar e eu disser para mim mesma que eu sou uma youtuber de sucesso. E por que que na minha cabeça realmente fez sentido? Então, não é no sentido de você fingir, de você ser uma pessoa mentirosa, de você ser uma pessoa fora da realidade. Mas se eu tentar me enxergar como uma pessoa que de fato já tem sucesso, eu vou acreditar cada vez mais nisso, eu vou lutar cada vez mais por isso, eu vou contar isso para as pessoas e a chance das pessoas me enxergarem dessa forma é muito maior. E por que que eu tenho um exemplo? Por que que eu dei esse exemplo do YouTube que para mim é muito real? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. O meu Instagram, eu trabalho com outra coisa, né? Eu não vivo de criação de conteúdo. Não que eu não queira, mas precisa de dinheiro para isso. Enquanto isso não acontece, eu tenho meu emprego, né? Eu trabalho numa instituição financeira bem grande, um trabalho bem estressante, por sinal. Eu tenho um cargo bem bacana, né? Lá dentro, eu sou Product Manager. Não sei se vocês sabem o que que é. Aliás, é um vídeo que eu tô devendo aqui no canal. Então, essa é a minha profissão, né? Então, se você me perguntar qual é a minha profissão, eu vou falar que eu trabalho numa instituição financeira e que eu sou Product Manager. Só que eu crio conteúdo há mais de 10 anos e então eu comecei com blog, acho que algumas pessoas já ouviram essa história, eu fico com medo de ser repetitiva. E eu tinha um perfil com uma outra pessoa, que até a pandemia deu certo, mas enfim, não quero entrar nos detalhes, mas em um determinado momento eu entendi que o melhor era eu estar sozinha. Principalmente porque a minha velocidade de produção de conteúdo, a minha facilidade, a minha ansiedade em relação a isso era muito diferente da outra pessoa. E aí foi bem na época da pandemia. E na época da pandemia, não sei o quanto vocês acompanharam alguns perfis, foi a época que as pessoas mais cresceram, principalmente no Instagram. Porque pensa, as pessoas não saíam de casa, né? Elas ficavam o tempo todo em casa consumindo redes sociais. Então, eu tive muitos recebidos, eu consegui vários cupons de desconto com várias marcas e o meu perfil foi crescendo muito. Então, hoje eu tenho mais de 140 mil seguidores no Instagram. E se você parar para pensar de modo geral, assim, é uma quantidade grande de seguidores. É considerado um perfil até que grande, não é mais, eu não sou mais uma nano influenciadora, enfim, qual o termo que as pessoas estejam usando. É um perfil grande. Só que eu tenho dificuldade de enxergar assim por N motivos. E aí eu tô fazendo terapia, tá, gente? Mas dificilmente, se eu conhecer uma pessoa, eu vou falar pra ela que eu tenho um perfil no Instagram e que eu crio conteúdo. Eu vou falar que eu trabalho no banco, vou falar de várias outras coisas e a grande maioria das vezes alguém vai falar: ah, a Paty é blogueira, a Paty é influenciadora, a Paty tem um perfil. E o fato de eu meio que me enxergar assim, meio que como um hobby, não é uma coisa que eu faço isso e muito pra frente, sabe? Eu meio que vou tocando, embora eu tenha N questões de achar que isso pode dar muito certo e tal, eu meio que vou levando isso como uma atividade paralela. No entanto, eu conheço, nessas últimas férias, eu tive várias interações com algumas pessoas, enfim, e pessoas que têm um perfil muito pequenininho, tipo assim, que a pessoa tem, sei lá, 2 mil seguidores, e eu não tô desmerecendo, tá? É só pra vocês entenderem o exemplo. A pessoa se apresenta como um influenciador, um criador de conteúdo, ela fala das conquistas dela, eu raramente falo de alguma conquista para as pessoas. Então isso na minha cabeça fez muito sentido, né? Porque o tanto que eu acreditar que eu de fato sou uma pessoa com bastante influência, que tem um perfil grande, que sabe produzir bem conteúdo,
maior é a chance das pessoas me enxergarem dessa maneira, do meu perfil crescer, das marcas me acharem, porque eu acredito de fato naquilo, né? Então aí para mim começou a fazer muito sentido. Então os vídeos que eu tenho visto, por exemplo, se você quer, por exemplo, ter o seu corpo dos sonhos, primeiro você precisa acreditar que você é capaz, né, de alcançar aquele seu corpo dos sonhos. Você precisa fingir, então, fake until you make it, no sentido de, tipo assim, você finge que você já está muito perto, que você é uma pessoa que pratica esporte sempre, que você é uma pessoa que tem a disciplina, e quando você perceber, você chegou na disciplina. Até porque para a gente ter sucesso em muitas áreas da nossa vida, o que falta realmente é a disciplina, né? Então, as pessoas que têm bastante... Cheguei na gaveta de baixo. As pessoas que têm bastante sucesso na vida, elas costumam ter bastante disciplina, né? Então, assim, fez muito sentido na minha cabeça, né? Eu não sei se eu consegui explicar bem isso para vocês, mas digamos que o sonho de vocês seja, por exemplo, crescer na sua empresa. Se você agir como uma pessoa que já cresceu, a chance de você conseguir é maior, porque você vai se respeitar mais, respeitar a sua história, aonde você chegou. As pessoas vão te enxergar de uma maneira diferente, e aí a chance disso acontecer é muito maior. Isso acontece muito com homens. Os homens pensam muito diferente das mulheres, né? Eu não tenho o embasamento teórico, eu tenho só a prática de viver como uma mulher num mundo corporativo. Mas normalmente, talvez vocês tenham ouvido falar dessa pesquisa. Quando um homem, ele acessa o LinkedIn e ele vê ali uma vaga de emprego, tem ali, sei lá, 10 exigências para aquela vaga de emprego. Ele vai olhar e talvez ele tenha, sei lá, 2 ou 3. Então, ele precisa de determinados cursos, ele precisa falar uma determinada língua, ele precisa da experiência e várias outras coisas. Se daquela lista ele olhar e ele tiver 1 ou 2 de 10, ele vai olhar e vai falar, vou fazer entrevista. Vou fazer entrevista porque eu sou bom, eu entendo do que eu tô falando, blá, 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 blá. E eu vou atrás dessa entrevista. E a chance dele conseguir é grande, é bem grande. Em contrapartida, uma mulher, se ela olha essa mesma vaga e das 10 exigências que estão ali, gente, isso acontece muito comigo, das 10 exigências que estão ali, ela tem 8, ela vai olhar e vai falar, não, mas faltam 2. Eu não vou conseguir. Me faltam 2. Porque o homem, ele acredita muito mais no potencial dele, na experiência, enfim, do que as mulheres. Então, a mulher, ela olha e fala, não, isso não é pra mim. E o homem fala, nossa, tá no papo, porque de 10 eu tenho 2, então vai dar tudo certo. Então, é mais ou menos isso. Então, o certo seria a gente olhar para essa mesma vaga e pensar como os homens. Falar, não, eu não tenho todos os requisitos que pede aqui, mas eu tenho uma grande maioria e eu sou uma pessoa que está pronta para estar naquele cargo. O que eu ainda não sei, eu vou aprender, mas eu já me vejo como uma pessoa pronta, né? Então, é nesse sentido que isso pode fazer muita diferença na nossa vida. Então, assim, para mim fez bastante sentido, né? Eu acho que é uma boa época para a gente ver o que a gente quer. Oh, a câmera se perdeu. Oi? É uma boa época para a gente pensar o que a gente quer para nossa vida, a gente pensar o que a gente vai precisar fingir até a gente conseguir. Então, o que você quer na sua vida que você ainda não tem e que, em vez de você olhar e falar, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, você vai conseguir. Pensa aí. Deve ter. Vou dar um minuto aí para você pensar. Pensou? É mais ou menos isso. E aí, agora indo para um lado até mais divertido, né? Eu comecei a assistir uma série da Netflix. Tipo um reality. Não sei se eu vou lembrar o nome agora. Nossa, gente. Depois, na hora da edição, eu coloco aqui. Mas é uma série que mostra a vida das pessoas em Palm Beach, nos Estados Unidos, que é a vida dos milionários. É uma palavra em inglês, agora não vou lembrar um termo em inglês. E aí são pessoas milionárias e tal.
E aí tem muito isso, assim, das pessoas serem bem delusional, né? Aquele termo delulu, assim, das pessoas serem um pouco fora da realidade. E elas se olham, tem uma pessoa lá que ela olha, ela fala, eu sou a rainha de Palm Beach. As pessoas me respeitam, as pessoas não fazem nada sem me consultar, sou eu que dou as regras, blá, blá, blá. E as outras pessoas olham e falam, não, mas ela não é. Da onde ela tirou isso? Mas ela acredita piamente naquilo. E ela se comporta como se ela realmente fosse a rainha de Palm Beach. E aí, tem muitas pessoas ao redor dela que realmente olham e falam: ela é a rainha de Palm Beach. Ela não é, gente, ela se autonomeou. E, inclusive, ela tá passando o bastão para outra pessoa. Mas, na cabeça dela, ela é, e as pessoas enxergam ela assim. Então, eu queria conversar, né, esse assunto. É uma coisa que eu ainda estou processando, que eu ainda tenho pensado bastante sobre isso. Mas o que talvez a gente tenha que fingir na nossa vida que já aconteceu e que a gente já é, para que a gente se convença, porque a gente duvida muito da gente, né? A gente tem muito a síndrome do impostor, a síndrome. Enfim, a gente duvida muito da gente, principalmente as mulheres, né? A gente duvida muito da gente. Então, o que será que a gente de fato tem que pensar que a gente já é, ou que a gente está muito perto de alcançar, para a gente conseguir ter esse pensamento cada vez mais positivo, digamos assim, do que falta para a gente chegar lá, da gente não desistir, da gente ir atrás, para a gente se autoconvencer de que de fato nós somos aquilo, né? Então, quando eu vejo algumas pessoas que elas falam que elas são algumas coisas, a tendência da gente duvidar é pequena, porque a pessoa tá falando pra gente que ela é aquilo, a gente não vai duvidar. Então, se a pessoa. Vamos dizer que a pessoa. Você conhece uma pessoa e ela fala assim pra você: ah, eu falo inglês. Você não vai duvidar que ela fala inglês, você não vai testar o inglês dela. Pode ser que ela não fale inglês. Pode ser que ela tenha ali o básico, que ela se vire. Mas ela não fala inglês. Mas você não vai duvidar. Porém, essa pessoa que ela fala eu falo inglês, quando ela for colocada diante de uma situação onde ela precisa falar inglês, provavelmente ela vai ficar menos nervosa do que uma outra pessoa que sabe falar melhor do que ela, mas que ela acha que ela não consegue. Entenderam o exemplo? Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que nessa época a gente pensa em muitas coisas, né? Assim, de meta. Ah, então no meu trabalho, o que que eu quero? Opa, caiu minha luz. Eu tô com várias luzes, porque eu tô dentro do closet, é escuro. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, o que que eu quero alcançar no meu trabalho? Né? Eu quero, por exemplo, ser promovido. Para eu ser, eu não sei na empresa de vocês, mas na minha, normalmente, a pessoa ela só é promovida quando ela meio que ela já atua como aquilo, quando ela já age como aquilo. Então é um exemplo assim muito real do fake until you make it, porque assim, para você de fato conseguir uma promoção é muito difícil, e para as pessoas acharem que vale te colocar naquele cargo, elas têm que achar que você já está pronto. E você nunca vai estar pronto, né, se você não acreditar naquilo. Então, pode ser que para você vou dar um exemplo aleatório, né? Para você ser um gerente, você, claro, precisa do cargo para ser gerente. Mas se você olhar para suas atitudes e você acreditar que você já é um gerente e você já agir como tal, claro que não mandando nas pessoas, mas, né? Você olhar e falar, como que um gerente agiria? O que que ele faz? O que que eu preciso fazer para que as pessoas me olhem e me enxerguem já como um gerente? Entenderam? Então aí você vai ter uma amostra do que você precisa para você talvez ser promovido, porque você já está agindo como tal. Vou dar um exemplo aqui das redes sociais, né? Então, seria eu olhar e falar assim, o que que um influenciador de sucesso que tem um perfil grande, o que que ele faz, o que que ele diz, o que que ele acredita, que faça com que as pessoas de fato enxerguem a pessoa assim. E aí é nisso que eu tenho que me basear, é isso que eu tenho que correr atrás para que as pessoas passem a me ver dessa maneira. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu ainda quero ler algumas coisas sobre isso. Se tiver algum psicólogo aqui, oi, tudo bem? Você pode deixar no comentário, contribuir com a gente, com a sua visão?
se realmente o que eu entendi faz sentido, porque eu tô olhando assim muito na prática, né? Mas de fato na minha cabeça fez muito sentido. Então, eu tenho alguns desafios para esse ano, né? A gente tá agora no dia 5 de janeiro, é, de algumas coisas das quais eu sei que eu preciso fingir até eu conseguir. E eu acho que vai dar muito certo. Então pensa aí, se você também não tem alguma questão relacionada ao seu trabalho, talvez relacionado ao seu relacionamento com as pessoas, né? Então, o que que você acha que você precisa melhorar? Eu quero que as pessoas me enxerguem como alguém, como um amigo extremamente valioso, como um amigo fiel. Primeiro você precisa acreditar que você é essa pessoa, e você precisa ter algumas atitudes para que as pessoas te enxerguem assim, né? Ou então, né, uma boa esposa, uma boa namorada, o que que você precisa fazer para que as pessoas te enxerguem dessa maneira? Eu acho que acaba sempre pegando mais no lado profissional, né? Porque eu acho que é onde normalmente nós mulheres, a gente tem mais. Oi. A gente tem mais inseguranças, né? E aí pode ser tanto no seu trabalho quanto em alguma questão de mudança de carreira. Às vezes, eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente olha. Então, por exemplo, eu fiz faculdade de. Eu não posso tirar o olho da câmera para não me perder. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? E eu lembro claramente que, assim, como eu fiz estágio em outra área. Não é que eu fiz estágio em outra área. Eu não fiz estágio na área. Eu entrei na empresa que eu tô até hoje, meu primeiro emprego. E eu não atuava como jornalista. Depois eu até trabalhei numa área de comunicação lá dentro, mas eu não atuava como jornalista. E aí, quando eu saí da faculdade, eu não saí com o sentimento de que eu era uma jornalista, né? Isso pra mim ficou tipo uma lacuna, assim, porque eu não trabalhei na área, mas eu sou, né? Eu sou formada, eu tive experiência de trabalhar com isso dentro dessa empresa que eu trabalho, de trabalhar com comunicação. Hoje, muito da parte que eu faço nas redes sociais, no meu site, no meu blog, é como se fosse um trabalho de jornalismo, né? De você ir atrás da informação, ir atrás da fonte, fazer entrevistas, enfim, publicar um texto. Hoje em dia, um jornalista nas mídias digitais é exatamente isso que ele faz. Mas eu lembro que eu saí com esse sentimento de eu não sou. Então, pode ser que você esteja se formando, sei lá, em direito, em qualquer outra área, e você olha e você não sinta que você é, embora você seja. E eu acho que esse é um dos pontos também. Às vezes a gente não acredita nem no que a gente já é, que é um ponto que pega pra mim. Tem muitas coisas que eu já sou e que eu falo, ai, não sei, né? Talvez seja esse o ponto. Aí eu acho que é só terapia, né, gente? Mas assim, a conversa aqui pode ajudar. Mas, então é isso, né? Pode ser que você esteja passando aí por alguma situação, ou que você talvez já tenha sido promovido e você não se enxergue no cargo. Então você precisa convencer você mesma de que você já é, talvez o que você é, ou o que você quer ser, para que a sua mente trabalhe junto com você, para que você acredite naquilo e que isso de fato passe a ser uma verdade na sua vida. Eu acho que basicamente é isso. Vamos então organizar os nossos pensamentos. Pensa aí sobre essa nossa conversa, o que que você achou, se você concorda ou não, se você acha que isso pode fazer diferença na sua vida. Se você tem alguma experiência, então se você já passou por esse processo antes de você fingir até isso acontecer e deu certo, conta pra gente aqui nos comentários. Se isso já aconteceu com você e você achou que não deu certo, que é só uma maluquice coletiva, conta pra gente também. Mas vamos conversar sobre isso. E aí talvez dessa conversa nos comentários surjam alguns outros pontos. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Quando a minha psicóloga falou, não, faz sentido, eu falei, não era então uma conversa de redes sociais, tem algum fundo naquilo, e se tem algum fundo de verdade, isso pode fazer bem pra gente, vamos atrás, né? Porque eu acho que tem muitas coisas que a gente talvez só não tenha conseguido na nossa vida porque a gente não acredita naquilo, a gente duvida muito da gente o tempo todo, a gente acredita muito mais no que as pessoas dizem sobre a gente do que o que a gente sente de verdade e o que a gente acredita. Ou então, às vezes, a gente dá mais valor para uma pessoa que não tem nenhuma importância na nossa vida, ela fala alguma coisa, a gente acredita, e quem de fato faz diferença, quem conhece a gente não acredita.
Isso é bem maluco, né? A gente pode falar sobre isso depois num outro vídeo. Mas, então é isso. Então pensa aí o que que você, de fato, precisa acreditar que você é, para que isso de fato aconteça, ou que você já é, mas que você ainda tem alguma dúvida. E vamos mudar esse jogo, vamos virar esse jogo agora em 2026. A gente já tá em 2026. Vamos pensar nisso e vamos fazer esse, de fato, o ano das nossas vidas. Se a gente acreditar nisso, eu tenho certeza que pode dar muito certo. Primeiro porque a gente vai passar a correr atrás dos nossos objetivos, porque se for um sonho do nosso coração, Deus vai ajudar a gente. E se a gente mostrar para as pessoas que a gente acredita muito nisso e que a gente é, a chance das pessoas acreditarem e nos ajudarem a fazer com que tudo aconteça é muito maior. Eu acho que é isso. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso. Eu ainda tenho 2 gavetas para arrumar, mas deixa aí nos comentários o que você achou e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Um beijo.